universo veio me salvar. Abriu mão do seu trono, da sua glória, tornou-se um ser humano como eu. Não há amor maior do que aquele lá da cruz. Não há entrega. Suas mãos agora está. E quando enfim chegar a hora de aqui cessar o meu viver, não temerei, pois Cristo vivo está. Eu viverei, pois vida nova me dará, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está.
nos enviou seu Filho amado para sofrer em meu lugar, na cruz morrer, mas vivo agora está, pois ressurgiu e para sempre viverá, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em Suas mãos agora está. Quão grato é viver com Cristo e desfrutar seu doce amor e sequestrar de sua proteção nos dias calmos ou nas horas de aflição, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em Suas mãos agora está. E quando enfim chegar a hora de aqui cessar o meu viver, não temerei, pois Cristo vivo está. Eu olho para o céu, buscando compreender o sacrifício do Salvador em meu lugar. E mesmo sem entender, escolho aceitar que o dono do universo veio me salvar. Abriu mão do seu trono, da sua glória, tornou-se um ser humano como eu. Não há amor maior do que aquele lá da cruz. Não há entrega tão completa quanto aquela lá da cruz. E não há como alcançar a amplidão daquele amor. O sacrifício de Jesus, o sangue derramado lá na cruz. Me assombra ao perceber que insisto em viver a vida como se não soubesse o que Ele fez.
entrar. Mesmo assim eu insisto em me distanciar do claro som do convite pra voltar. Não há amor maior do que aquele lá da cruz. Não há entrega tão completa quanto aquela lá da cruz. E não há como alcançar a amplidão daquele amor. O sacrifício de Jesus, o sangue derramado lá na cruz. Não posso dar as costas, nem deixá-lo sem resposta. O que eu posso fazer é aceitar. Não há amor maior do que aquele lá da cruz. Não há entrega tão completa quanto aquela lá da cruz. E não há como alcançar a amplidão daquele amor. O sacrifício de Jesus, o sangue derramado lá na cruz. Meus queridos irmãos, um prazer estar aqui com vocês nessa manhã de domingo, dia 5 de abril. Nós gostaríamos de ter você aqui conosco na igreja, mas infelizmente isso ainda não é possível, não é? Todos sabem. Mas confesso que é um clima muito estranho entrar na igreja. Assim que nessa manhã eu entrei pelas portas da igreja, deu uma dorzinha no coração, a vontade de chorar, sabe por quê? A gente acreditava que isso tudo já ia ter passado, não é? Mas estamos aqui para não deixar de levar até a sua casa, até você, o alimento da palavra de Deus. E esperamos que vocês estejam bem sintonizados. Tomara você possa estar com mais um membro da sua família nessa manhã, que é uma manhã de ceia, não é? Como nós lembramos já há algum tempo, vimos pedindo para que vocês se preparassem para esse domingo. E estamos aqui. E é bom que esse domingo de ceia ele está sendo bastante diferente para nós, porque nós estamos com praticamente todos os nossos pastores hoje aqui participando dessa transmissão. Eu vou, inclusive, dar a eles a oportunidade de falar uma palavra breve, apenas de saudação, para que vocês possam lembrar deles e matar a saudade. Vou começar pelo pastor Aldomir, que está aqui à minha esquerda, e cada um deles vai ter alguns segundos para poder se expressar. Estamos aqui, como eu disse, quase todos os pastores e quase todas as esposas de pastores estão aqui também, sentadas atrás dos pastores. Daqui a pouco você pode ver melhor. E é uma reunião que, com certeza, vai ser muito gostosa e vai ser produtiva. E não vai ser uma mensagem pregada simplesmente, mas os meus irmãos, meus amigos aqui, vão ter a oportunidade de interferir, de dizer também o que pensam a respeito. Que essa manhã de domingo te abençoe, viu? Que a ceia te abençoe. Nós estamos há 26 anos no bairro, se eu não me engano, fazendo pelo menos 150 ceias por ano, e isso tudo aqui está sendo muito novo para nós, muito diferente.
mas vamos pedir a Deus que Ele faça, que Ele nos surpreenda nessa manhã, tanto aqui quanto aí na sua casa. Pastor Domi, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui nesta manhã, matando a saudade. E para quem foi criado desde pequeno na igreja, passar por um momento ímpar como esse de distanciamento é diferente. O coração fica entristecido, você chora. Eu passei por um período de isolamento, né, porque fiquei gripado, e isso ainda intensificou ainda mais. Mas Deus foi maravilhoso, Deus é maravilhoso e continuará sendo maravilhoso. E eu estou aqui com meus amigos, e isso me traz muita fé e esperança, porque nós temos um Deus que não está escondido, muito pelo contrário, Ele está vivo, Ele está com o seu cetro de justiça regendo a nossa nação, nosso estado, e todo o planeta. Queria deixar uma palavra para vocês, que é um salmo que eu gosto muito, que falou muito comigo na minha adolescência e continua falando dos meus momentos de angústia. Salmo 119, versículo 50, diz que nas minhas maiores angústias, Senhor, as Tuas palavras preservaram a minha vida. Então, que nesses dias de angústia, de dificuldade que você possa estar enfrentando, olhe para a palavra, mergulhe na palavra, busque a palavra, porque a palavra nos diz, né, o justo viverá pela fé. Então, que possamos estar hoje, nesta manhã, de Santa Ceia, lembrando do nosso Criador, de Cristo, que possamos deixar a palavra entrar no nosso coração, porque é a palavra que gera fé. Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, que possamos estar juntos, é um prazer imenso estar com vocês. Bom dia a todos. Amém. Pastor Marcelo, como é que você está, pastor Marcelo? Estou bem, pastor. Bom dia a todos, né? É um prazer estar aqui também representando vocês, né? Na verdade, nós estamos como igreja agora unidos. Isso não nos afasta, embora fisicamente longe, mas nós estamos reunidos e unidos no nome do Senhor. Ele está presente aqui conosco, está presente aí na casa de vocês, tá bom? E eu tenho saudade, sim, das nossas reuniões, dos nossos louvores, das mensagens que muito nos abençoam e continuam nos abençoando, mas ao vivo, de perto, como diz o Salmo 133, que é bom e é maravilhoso que os irmãos estejam em união, porque nesta união o Senhor derrama a sua bênção e ordena a vida para sempre. E Deus está fazendo isso nesta hora. Ele está ordenando a bênção dele e a vida dele para sempre sobre a sua igreja que está reunida agora. Hoje é um dia especial, porque é Santa Ceia também, nós vamos ceiar daqui a pouco, e fica aqui mais uma vez a minha saudade de estar com vocês, não só aqui nos cultos, mas nas salas de aula, na escola bíblica. Em breve nós vamos retornar ao estudo de Gálatas e Colossenses, viu? Apenas 2 aulas que nós conseguimos estudar, mas assim que pudermos estaremos juntos. Isso, creia, é passageiro, vai passar, e daqui a pouco nós vamos estar juntos. E eu quero só lembrar uma frase que o apóstolo Paulo, ele costumava dizer em algumas cartas que ele enviou a partir da prisão, quando ele estava preso. Ele começava a dizer assim, na carta, eu, apóstolo do Senhor, ele diz assim, eu, prisioneiro de Cristo. Nós não estamos prisioneiros de nada, nem do Estado, nem do vírus. Nós, ainda que estejamos obedecendo ordens e leis dos governantes, como Paulo estava sob a custódia do Estado e preso, mas ele se considerava prisioneiro de Cristo. Considere-se um prisioneiro de Cristo, porque, como prisioneiro de Cristo, ele sabe a hora de abrir a porteira e nos levar à parte verdejante. Ele sabe a hora, viu? Então, creia, não se considere prisioneiro de nada, a não ser do Senhor. A vida que vivemos agora na carne, vivemos na fé, naquele que nos amou e morreu por nós. Então, essa é a hora de nós vivermos pela fé mais do que nunca, né? E essa frase eu já disse várias vezes e repito,
não vamos nos esquecer, nos dias de tribulação, do que Deus nos disse nos dias de paz, porque agora é a hora de sermos praticantes mais do que nunca da palavra de Deus. E Deus te abençoe, estamos juntos. Amém. Pastora Cláudia. Olá, meus amores, saudades de vocês. Eu tenho uma predileção muito grande pelo episódio que fala da saída do povo de Israel do Egito, e eles atravessaram o deserto. Lugar difícil, né? Deserto. Mas no deserto eles viveram grandes maravilhas feitas por Deus. Me lembro das águas de Mara que foram transformadas, eram águas amargas e foram transformadas em água potável, eles puderam beber. Me lembro do maná que Deus enviou para que eles pudessem comer no deserto. A palavra fala que a roupa não se gastou, que as sandálias não se gastaram. Foi no deserto que eles viveram grandes coisas. O que eu quero falar para você? Aproveite esse tempo de isolamento social, aproveite esse tempo de deserto que o mundo está vivendo e estreite o seu relacionamento com Deus. Não só com Deus, mas aproveite que você está em família. Estreite o seu relacionamento com seu filho, com a sua filha, com o seu marido, com a sua esposa. Faça coisas boas, traga à memória aquilo que gera esperança ao seu coração. Eu tenho certeza que você vai experimentar, nesse tempo de deserto que estamos vivendo, coisas maravilhosas se você clamar a Deus, porque até no deserto, Deus tem coisas maravilhosas para nos dar. Amém? Um beijo no coração de vocês. Amém. Pastor Gabriel, por favor. Bom dia a todos, bom dia aos pastores, bom dia a você, meu querido irmão e irmã, igreja, família de Nova Vida de Piedade. Eu só quero dizer para vocês, que eu estou morrendo de saudade. E eu ia deixar o microfone passar, mas vocês sabem que eu não choro, então eu consegui aqui engolir o choro. Só para dizer que nós todos aqui amamos vocês, estamos orando por vocês e pedimos que vocês nos cubram em oração, as nossas famílias, porque a saudade é muito grande e o amor que nós sentimos por vocês, o amor que eu tenho por vocês, minha família, por essa igreja, é um amor sem limites. Parece um exagero, mas não é. É sem limites. Eu me lembro, alguns anos atrás, quando eu vim para essa igreja, o pastor Alexandre disse, me ajuda a amar essa igreja. E já se passaram 20 anos e eu continuo, junto com os pastores, amando e cuidando dessa igreja e sendo cuidado também por essa igreja. Um beijo para vocês. Deus abençoe. Como já foi dito aqui, isso tudo já vai passar. Amo vocês. Um beijo. Pastor Jason, nosso ancião, grupo de risco. Bom dia, queridos. Apesar de parecer que estamos engessados, mas nós estamos bem. Eu tenho falado muito com os irmãos através das lives e dos anúncios, então vou me resumir aqui. Estamos ansiosos, com uma multidão de abraços guardados, esperando o momento da gente se encontrar. Isso vai ser logo, logo. Deus abençoe a cada um, mantenham firme a fé. Pastor Pedro. Amém. Glória a Deus. Bom dia, queridos, com graça e paz. Graça que nos sustenta, que nos fortalece, e paz que excede a todo entendimento. Entendimento que o mundo não compreende, mas nós compreendemos a paz que o Senhor nos dá, apesar de todas as adversidades, a paz no nosso coração. Há uma palavra que chama sempre muito a minha atenção a respeito de Paulo, que eu quero deixar nesta manhã para a igreja, você que está em casa nos assistindo. Paulo, no momento mais difícil da vida dele, um dos momentos mais difíceis que ele teve, vários, ele estava preso, massacrado, ele apanhou, estava muito machucado e preso, e lá na prisão o Senhor apareceu para ele, o próprio Jesus apareceu para ele, falou uma palavra para ele: ser corajoso. Esse é o tempo que nós precisamos de coragem para não desistir, e coragem para saber que esse momento vai passar, e nós não vamos esmorecer, porque maior que está em nós do que está no mundo. Deus te abençoe. Amém. Pastor Dario. Bom dia a todos, na paz de Jesus Cristo. Quero dizer para todos que estão ao alcance de nossa voz que há um sentimento duplo em nossos corações. Um de alegria por estarmos aqui na presença do Senhor e um sentimento de tristeza por não ver nesse dia a igreja com as cadeiras brancas no corredor, cheia, lotada,
mas Deus sabe de todas as coisas, está no controle. E no momento difícil que estamos atravessando, não só o Brasil, mas o mundo, a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, eis que venho sem demora, disse Jesus, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Vigia e guarda a tua coroa, que alguém quer roubá-la, não é? E estamos felizes com Jesus, até porque a crise que está passando atinge a todos e a nós também, mas temos um sentimento de esperança em Jesus Cristo. Diz o profeta Malaquias, para vós que temeis o Senhor, nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo das suas asas. Estamos aguardando nele, em breve virá o nosso Senhor. Estamos esperando que todos estejam assim firmados em Cristo, até o momento da partida, como disse a pastora Cláudia, desse Egito em que vivemos, né? Estamos em direção a Canaã celestial. Deus abençoe a todos, um beijo no seu coração, em nome de Jesus. Amém. Pastor Erickson. Bom dia, igreja. Eu quero pedir ao Senhor que nesta manhã o seu lar esteja repleto de paz, de saúde, de prosperidade, que o Senhor esteja suprindo todas as suas necessidades, sejam elas físicas ou espirituais. Como você pode ver, nós estamos isolados, mas não parados, né? E eu louvo a Deus os tempos em que vivemos, em que podemos estar aqui reunidos nesta manhã de ceia, mas que podemos também estar em contato com você através das mídias. Então, eu louvo a Deus porque podemos estar ceando e estar compartilhando tudo isso com você essa manhã. A palavra de Deus diz lá em Eclesiastes 3 que há tempo para tudo debaixo dos céus, né? E aprove ao Senhor que esse fosse um tempo de isolamento. Mas Deus sabe de todas as coisas, e eu digo aprove ao Senhor porque nada foge ao seu controle. O Senhor continua governando, é Ele quem comanda, é Ele quem controla, e nós sabemos que haverá o tempo, chegará o tempo em que Deus determinará que tudo isso passará, e aí nós poderemos estar aqui, domingo pela manhã, com as cadeiras cheias, com as cadeiras brancas, com as pessoas louvando e engrandecendo o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É bom saber que você está aí nos vendo, é bom saber que você, essa manhã, tirou para, assim como nós, cearmos e dedicarmos ao Senhor o nosso louvor e a nossa adoração. Deus te abençoe rica e abundantemente. Pastor Carlos. Bom dia, amados. Nós estamos em um tempo de reflexão. E o sábio Salomão, ele diz para nós que a casa onde há luto, naquela casa há mais sabedoria do que na casa onde há festa. E o mundo está vivendo um momento de luto, pela morte de tanta gente, pelo medo da morte de tantos outros. Mas nós sabemos que temos um Deus que nos guarda. E esse sol da justiça, a qual o pastor Dario se referiu, ele é uma referência ao nosso Senhor Jesus. E esse livro de Malaquias, que é o último livro escrito do Antigo Testamento, ele, nesse final, a gente costuma sempre usar esse livro para falar sobre finanças, mas o último capítulo do livro de Malaquias, ele vai falar que esse sol da justiça, ele ouve as nossas conversas e ele há de fazer diferença entre aqueles que o servem e aqueles que não o servem. Esse momento é um momento de reflexão. É um momento onde nós, como Salomão disse, precisamos, no momento do luto, trazer à memória boas coisas, trazer à memória boas lembranças, trazer à memória quem é o nosso Deus. E tomara que você, de fato, quando voltarmos a uma normalidade, você tenha o prazer de colocar em prática tudo que você tem aprendido e buscado em Deus nesses dias onde nós estamos em quarentena. Nós podemos até estar limitados, mas não presos. Continuamos livres no Senhor. Que esse momento de ceia e de comunhão possa abençoar a tua vida de maneira grande, de maneira poderosa. Que a presença do Senhor, que está aqui conosco e também está aí na sua casa, possa encher a sua casa de paz, de quebrantamento, de transformação e muita reflexão para uma mudança e para um tempo novo, em que esse sol da justiça há de brilhar sobre a tua e sobre a nossa vida. Que o Senhor te abençoe e em breve te esperamos para poder te abraçar e te beijar aqui. Amém. Queridos,
eu estou feliz de estar aqui nessa manhã, porque senti a falta também dessa nossa reunião entre amigos, pastores que somos. Se você não sabia, nós nos damos muito bem e gostamos de estar juntos. Então é bom ouvi-los hoje. E além dos pastores, estão aqui as esposas dos pastores, a Patrícia, a irmã Maria, a irmã Ângela, a Josi, a Marcele, a Val, estão aqui por trás de nós, orando por nós, para que tudo dê certo aqui. E nós, embora estejamos ainda nessa situação de afastamento, nós temos algumas coisas para lhe avisar, para lhe pedir, que você fique atento, lembrar você bem menos coisa do que fazíamos antes, não é? Mas ainda algumas coisas para lhe lembrar. Eu vou pedir ao pastor Jason que dê esses anúncios para nós agora. Na realidade, antes do anúncio, nós gostaríamos de dar uma palavra de gratidão, que queremos falar sobre a campanha do quilo, que continua em andamento, mas é muito tocante ver pessoas vindo à porta da igreja para deixarem gêneros alimentícios, e às vezes pessoas que nós entendíamos que poderiam estar na lista dos que iam necessitar, trazendo para abençoar outras pessoas. Então, Deus abençoe a cada um que tem se tocado e se manifestado, seja trazendo alimentos ou enviando sua oferta especificamente para a conta que você vai ver aí na sua tela. É a conta para a qual você pode enviar sua ajuda para a nossa campanha do quilo. E é muito bom saber que, numa situação tão grave como estamos enfrentando, nosso coração continua vivo, sensível, para que possamos abençoar outras pessoas. Então, a campanha do quilo continua em atividade. E queríamos lembrar a todos que os nossos cultos de quarta-feira, de sexta-feira às 19h30 e nos domingos também, nos 3 horários, você pode assistir, sintonizar conosco, é uma maneira de você se manter conectado. E essa semana, o culto de consagração, às 9h30 da manhã, na terça, ele está retornando ao vivo, você na sua casa e nós daqui, mas é uma maneira de você ser abençoado também. Então, não se ausente das atividades da sua igreja simplesmente porque você está na sua casa e a sua igreja não está com as portas abertas. Vamos manter o nosso contato através das reuniões que acontecem regularmente. E queremos lembrar a todos uma outra atividade que sempre fazemos, e o fazemos com muita alegria, é o ato de ofertar ao Senhor e devolver os dízimos. E nesse momento é nossa convocação. Você, meu irmão, que tem sido fiel ao Senhor, você que tem sido sempre generoso, a igreja continua com os seus desafios e desafios que têm que ser mantidos, têm que ser cumpridos, têm que ser atendidos, e nós contamos com sua participação como igreja do Senhor. E quero desafiar você que até hoje não tomou a iniciativa de ser um dizimista fiel. O que mais precisa acontecer para que você comece a ser um dizimista fiel? Não é? O mundo está passando por algo que nunca passou antes. Não é? O mundo inteiro, o planeta está completamente à mercê dessa situação. Então, não há um país que esteja fora, não há uma celebridade que se ausentou. Todos nós estamos passando pela mesma situação. E é uma hora de você ser tocado pela palavra e dizer: Senhor, é a minha hora, eu vou começar a dizimar, e você vai provar de algo novo da parte de Deus também. Esse nosso Deus que é misericordioso, que é bom, que é compassivo, mas Ele também tem uma relação muito diferenciada quando nós o honramos com os dízimos e com as ofertas. Então, nós contamos com sua participação, que o seu coração se mantenha aberto e que você possa continuar sendo fiel ao Senhor, para que a obra dele siga adiante. Logo, logo vamos ter a chance de nos abraçarmos fisicamente e celebrarmos por esse tempo que vencemos juntos, em nome de Jesus. Amém. Bem, você ouviu o pastor Jaso anunciando, eu quero só reafirmar, até agora nós temos transmitido os cultos de domingo, quartas e sextas, mas a partir desta terça-feira agora que vem, também no horário do culto, das 9h30 da manhã, você tem essa opção também de participar em casa do culto de consagração, ok? Eu acredito que você já saiba disso aqui nessa transmissão pelo Facebook. Se você perder alguma coisa, se você não chegou a tempo de ligar o seu equipamento, isso fica gravado. Não fica gravado? Fica gravado
no Facebook, YouTube, e você pode assistir novamente também depois. Então, não esqueça disso, isso é muito importante. Eu queria que você me permitisse, para mim, um prazer e uma honra falar da palavra de Deus agora, nesta manhã, antes da ceia. E como eu já disse, os meus irmãos pastores vão me ajudar nesse momento. Eu vou ler o livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 7. Então, enquanto você abre a sua Bíblia aí na sua casa, eu quero fazer uma oração para nós começarmos. Deus amado, Senhor bendito, que bom saber que, embora o povo da igreja não possa vir, mas é maravilhoso saber que o Senhor está aqui conosco, meu Deus. É muito diferente, como temos dito, tudo isso. Mas que bom que Tu és um Deus que não tem limites, que não tem impedimentos. O Senhor pode estar aqui conosco e pode estar no lar de cada um que está aí também neste momento, prestando a Ti esse culto. E Deus, Tu sabes do que tem passado pelo coração de cada um de nós, Tu sabes dos nossos pensamentos, Tu sabes de quantas vezes nós paramos para pensar, não na nossa vida, mas na vida do povo da igreja, como estão. Gostaríamos de ter notícias de cada um deles, saber como estão passando por esse momento, como estão enfrentando tudo isso. Pode ser que tenhamos oportunidade, Senhor, de ter essa comunicação. Podemos provocar isso de alguma forma. Mas, Senhor, fica aqui a oração dos pastores da Nova Vida de Piedade por cada membro desta igreja, Senhor. Juntos aqui nós concordamos com algumas coisas nesta manhã. Juntos nós oramos, Senhor, para que as irmãs, os irmãos, eles, Senhor, estejam guardados por Ti, Pai. E como eu tenho dito até várias vezes nesses dias, estamos no momento, esta é a hora de ver na prática tudo aquilo que nós sempre declaramos que nós criamos e continuamos a crer. Então, Senhor, surpreenda o Teu povo, meu Pai, que eles possam perceber que a realidade da casa deles, da vida deles, é diferente daquela realidade anunciada nos jornais. Nós pedimos isso a Ti. Cobre o Teu povo, blinda o Teu povo contra esse mal, que quando nós voltarmos a nos reunir aqui em Tua casa, nós possamos ouvir que ninguém foi tocado por esse vírus, ó Deus. Nós Te pedimos, fica conosco, abençoa o Teu povo com a meditação da Tua palavra, e ao participarmos da ceia daqui a pouquinho, que sejamos mais uma vez uma família, Senhor, ao redor, não da mesma mesa aqui, mas ao redor da Tua mesa, meu Pai. Eu peço em nome de Jesus. Amém. 2 Crônicas, capítulo 7. A partir do verso 11, eu leio para os irmãos o que diz a palavra de Deus. Diz assim: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou enviar peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Glória a Deus.
Glória a Deus. Amados, esses dias tem me ocorrido uma pergunta que eu vou querer que alguns dos meus irmãos aqui me ajudem a tentar responder. Eu acho que é uma pergunta que deve ter ocorrido a muitos de vocês também. Será que nós estamos simplesmente vivendo mais uma tragédia humana? Ou será que Deus reservou esses dias para falar conosco? Quando eu digo falar conosco, não necessariamente nós, o povo de Deus, mas para falar com cada ser humano desse planeta. Será que nós estamos simplesmente na contingência, na coisa implícita que são as pestes que de vez em quando aparecem, as enfermidades, os vírus? Ou será que isso não é obra do acaso? Será que não é algo aleatório? Será que Deus está no meio disso, separando esse momento, nos obrigando a ter mais tempo, nos obrigando a estar em nossas casas, para que haja um despertamento que pode ser necessário? Pense nisso. Será que, assim como por ocasião do dilúvio, ou por ocasião do que aconteceu em Sodoma e Gomorra, não é? Porque você sabe que essas coisas não aconteceram por acaso. Havia um propósito por trás. O que aconteceu no dilúvio, no que aconteceu em Sodoma e Gomorra, e de repente poderíamos lembrar de tantos outros acontecimentos, mas lembrei de coisas um pouco mais próximas a nós, como, por exemplo, a peste negra, que aconteceu entre 1346 e 1353, ou seja, durante 7 anos. A peste negra consumiu 1/3 da população mundial. Mais próximo ainda de nós, a gripe espanhola, em 1918, logo ao fim da Primeira Guerra Mundial, no mínimo 50 milhões de pessoas faleceram naquela ocasião. E hoje nós estamos vivendo a questão do vírus. Será que isso vai se tornar apenas mais um dado estatístico, vai entrar para a história? Ou será que nós entendemos que Deus está nisto para falar com o seu povo, para fazer o seu povo sossegar? Porque nós vivemos momentos onde a sociedade na qual vivemos nunca foi tão corrupta, nunca foi tão pervertida. No nosso tempo, tenta-se legalizar o erro, estabelecer o pecado como regra. Os governos deste mundo apoiam. O pecado invade a igreja. Nós temos pecado? Você, como membro do corpo de Cristo, pergunte-se sobre isso. Temos pecado? Que somos pecadores, sabemos que somos. João vai dizer que se nós dissermos que não somos pecadores, nós estamos dizendo que Deus é mentiroso e a verdade não está em nós. Será que Deus freia, coloca o pé no freio do planeta Terra, com sentimentos parecidos com o do dilúvio, com o de Sodoma e Gomorra? Ou será que simplesmente estamos passando por um momento que só vai entrar para a história e nada mais significou? Então, eu queria deixar esta pergunta aqui para todos nós pensarmos e podermos responder. O que acha, pastor Jason? Deus está nisso ou é só parte da história? Eu creio piamente que Deus está nos bastidores dessa situação. Não vamos dizer que Ele está enviando, mas Ele controlando, como sempre, todas as coisas, e talvez estejamos vivendo, talvez não, seguramente estamos vivendo um momento em que o mundo inteiro está olhando para o alto como nunca olhou antes. E nós vemos pessoas com o coração quebrantado, ateus se rendendo, garantindo que deve haver um Deus no céu a quem possamos recorrer. Então, eu creio piamente que a mão de Deus está nessa situação. Fique à vontade, pastor. E hoje os irmãos certamente já perceberam que não se desdenha mais de Deus nas TVs, nos jornais. As pessoas que antigamente
antigamente recente, desdenhavam. Hoje, já vi várias vezes na TV essas mesmas pessoas dizendo, graças a Deus. Ai, que bom, graças a Deus. Ou seja, houve uma mudança, ou está havendo, nesse momento, uma mudança comportamental, né, que de Deus não se zomba. E nós vimos na última, entre aspas, festa, lá na Sapucaí, o que fizeram, né? Coisas que vêm já há muitos anos. E me parece que houve uma resposta a isso tudo e nós paramos para refletir. A humanidade parou para refletir. Eu vou fazer 18 de abril, 51 anos. Eu era criança quando me converti, 11 anos, eu ouvia falar de um dia como este. E a gente vê que as coisas vão acontecendo e elas vão se acentuando à medida que elas acontecem. Como a Bíblia diz, que a volta do Senhor seria como uma mulher prestes a dar à luz. Ela não dará à luz do dia para a noite, ela vai sentindo dores. E o mundo, já há muitos anos, vem sentindo dores que vão sendo acentuadas. E, na minha simples opinião, me parece que esta é uma das maiores dores que o mundo está sentindo e me parece que vai piorar e que Deus tenha misericórdia de nós. Obrigado. É verdade. Mais alguém gostaria de... Pastor Dario? Eu creio plenamente que Deus está no controle de tudo. E existe um tempo determinado para todas as coisas, diz a Bíblia, né? Deus, inclusive, tem um propósito que Ele não muda, um princípio. E Ele está na direção de tudo, e o que há de vir virá e não tardará, disse Judas, mais um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Estamos nos finais dos tempos, Jesus está voltando, e Deus tem a vontade permissiva e diretiva. Pode que seja a vontade permissiva, mas Ele está no controle, creio eu. Eu creio. Amém. É verdade. Mas muito me incomoda essa fala de que o que Deus faz, se Ele está realmente, como cremos, intervindo nesse momento, Ele tanto fala com a humanidade por completo, mas eu acredito que Deus fala mais com o seu povo. E será que nós realmente estamos como povo de Deus, igreja de Jesus, não somente a nossa igreja, é óbvio, mas todas as igrejas no mundo, será que nós estamos deixando de ser sal? Será que nós estamos deixando de ser luz? E está havendo a necessidade de Deus tomar providências para que a igreja desperte, se posicione? Eu lembro que o que lemos agora na palavra de Deus é um convite que Deus faz, colocando condição, e Ele diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, aí Ele vai dizer algumas coisas que Ele espera desse povo, que pode estar vivendo uma vida aquém do que o Evangelho significa, que pode ter feito para si próprio, como tantas vezes nós pregamos, o seu próprio Evangelho, as suas conveniências, do seu jeito, e Deus não está aceitando, é claro. E Ele vai dizer, se esse povo que é meu, se ele se humilhar, se ele orar, se ele me buscar. E é interessante porque, embora diga que é o povo dele, ele ainda vai dizer, e se converter dos seus maus caminhos. A gente quando lê isso, a gente fica mais interessado no humilhar, orar e buscar a Deus, que são práticas relativamente normais e próximas de nós. Agora, a gente pode não entender muito bem quando Deus diz se converter dos seus maus caminhos. Mas nós precisamos. Nós pecamos, nós precisamos abrir os olhos, nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. Sem dúvida. E, queridos, uma coisa que a gente percebe é que a dificuldade, ela modifica o comportamento das pessoas, não é? A dificuldade modifica, as dificuldades, ela move e remove pessoas dos seus lugares. Às vezes Deus está querendo nos fazer mover e Ele tem que dar o jeito dele para nos despertar, levantar e a gente se mover para uma outra direção, como, por exemplo, aconteceu quando houve fome na terra e os irmãos de José
tiveram que ir até o Egito, tiveram que se sacudir, tiveram que ter iniciativas, senão morreriam de fome. Tiveram que se levantar, e eu vejo a mão de Deus nisso, porque se Deus continuasse permitindo que houvesse alimento ali para eles não tomariam uma decisão jamais para corrigir algo feito no passado. E então eles têm uma única opção, o único lugar onde há mantimento, e um mantimento que foi guardado por instrução de Deus. E Deus está no controle, como você pode ver, de tudo isso. Eles têm que se levantar, eles têm que deixar o pai, eles precisam caminhar até o Egito para pedir misericórdia, para achar comida, voltar. E os 4 leprosos também, que nós temos notícia daquela história que tanto se fala, o cerco da cidade e, de repente, a decisão dos 4 leprosos, dizendo, se a gente ficar aqui, a gente morre. Pode ser que a gente morra também tentando ir buscar o alimento, mas temos que fazer alguma coisa. Eu imagino que nós vivemos dias onde temos que fazer alguma coisa. Não dá mais para ficar sentado como crentes, achando que tudo ao nosso redor e a nossa própria vida está em perfeitas condições. Eu creio que o coronavírus é um despertamento de Deus para a humanidade, mas especialmente para o seu povo. Você lembra de Ruth, Noemi? A família de Noemi, marido e 2 filhos, tiveram também que, por causa de dificuldades, por causa de fome, tiveram que sair de Belém, tiveram que ir para a terra dos Moabitas. Só que isso foi uma decisão humana, pessoal. Elas resolveram isso. Noemi, o marido e os 2 filhos, resolveram isso. Não foi Deus quem mandou fazer. E se você conhece a história, você vai lembrar das consequências. Você vai lembrar que mais para o finalzinho da história, elas ouvem dizer, agora já é Noemi, Ruth e as outras 2 noras, porque marido e filho já haviam morrido. Mas ali é interessante que chega uma mensagem para elas dizendo que em Belém tem pão com fartura. Aí tem que voltar do lugar de onde Deus nunca disse para sair. Não é? Tudo isso a gente vai lembrando nesses dias, decisões puramente humanas que podemos tomar, que Deus não está nelas, e eu acredito que esse é um momento onde nós temos que nos dedicar a buscar ainda mais conhecer a vontade de Deus. Ló, quando foi obrigado a deixar o seu tio Abraão, entrar no acordo, escolheu para onde iria de acordo com a sua percepção natural. E você sabe como a história acaba e por aí vai. Nós temos em contrapartida a história de Isaac também, que passou também por um período de muita dificuldade, também atrelado à fome, mas Deus deu uma ordem a Isaac dizendo, não saia daí, não desça do Egito. Eu não sei se Isaac buscou a vontade de Deus ou se Deus teve que tomar a iniciativa, mas sendo um caso diferente dos demais, você vê que Isaac, ele ouve a voz de Deus e ele responde, ele fica. E a Bíblia vai dizer que ali mesmo, onde ele estava, ele plantou e ele colheu 100 vezes mais do que plantou. E tornou-se um homem muito abençoado. Então, queridos, as dificuldades, sejam de que ordem for, elas podem abater a uns, ela pode levantar a outros. E nós cremos assim. As dificuldades revelam quem somos nós. As dificuldades revelam em quem confiamos. Tudo isso nós podemos ver muito nítido nesses dias de hoje. E uma coisa que eu queria também colocar na mesa aqui para a gente conversar, não sei se vocês têm a mesma percepção que eu tenho, mas nesses dias me parece que os crentes estão mais crentes. Nesses dias me parece que os crentes estão orando mais. Os crentes estão trocando as mensagens do WhatsApp, das piadinhas, por palavras de fé. É só eu que estou percebendo isso ou mais alguém? Estão querendo cultos mais longos. E até pode ser, né? Porque a gente está aqui sem hora para terminar. E você está em casa sem nada para fazer, então, quem sabe não emenda com das 18 horas. E aí, pastor Marcelo, o pessoal está mais crente? Acredito que sim, pastor.
Agora, eu queria chamar a atenção para essa mudança que o sofrimento, a dor traz, né, o despertamento sobre o povo de Deus. Eu queria chamar a atenção porque para que essa mudança ela não seja sazonal, ela não seja periódica. Diz um ditado, né, desculpe aqui a ser assim, usar umas palavras que o mundo usa, diz assim que dor de barriga não dá uma vez só. Se você olhar o livro de Juízes, logo após Josué, a Bíblia diz que cada um fazia o que dava na sua cabeça. E Deus permitiu que reis ímpios oprimissem o povo de Israel, e você vai ver vários ciclos de sofrimento, o povo se quebrantava, pedia misericórdia, se arrependia, Deus era misericordioso, livrava, e aí colocava um juiz, um homem de Deus, esse homem libertava o povo sob a ajuda de Deus, e a Bíblia diz que após cada juiz assim, exercia a sua missão de libertar o povo, sempre tem a frase lá, e o povo viveu 30 anos de paz, e houve paz em Israel durante 50 anos. Aí, após esse período, dizia o seguinte, e o povo voltou a pecar e idolatrar, e mais uma vez Deus permitia outro sofrimento vir. Então, que esse despertamento não seja sazonal, não seja só agora, na época do coronavírus, mas que o que você está resgatando fique, a leitura da palavra, a comunhão, a oração, tudo que você está sendo despertado para fazer, que você não fazia, que quando passar essa fase, que ela vai passar, que fiquem os bons frutos da comunhão com Deus, que a gente não cometa os mesmos erros de Israel do passado, que quando a dor passava, a gente esquecia de Deus de novo e aí o sofrimento voltava. Que a gente não viva nesse ciclo, mas que o que a gente reter de bom, que a gente possa guardar, em nome de Jesus. Eu não tenho nada contra, e eu acho que Deus usa, é claro, o objetivo de Deus para mim é esse, não tenho nada contra uma pessoa que fica mais despertada com o que ela percebe ao redor dela. Eu não acho que isso seja uma coisa ruim. Eu acho que é uma coisa boa, que é o final que Deus espera que a gente chegue, é quando essa fala de Deus, como cremos que Deus está falando esses dias, ela consegue despertar pessoas e elas são capazes de sair de um estado frio, morno, e por causa dessas coisas elas se aquecerem espiritualmente ainda mais. Mas será, pastor Carlos, que passadas esses dias, a igreja vai voltar a ser o que sempre foi? O que você pensa sobre isso? A igreja vai voltar a louvar como sempre louvou? Será que o primeiro culto que nós teremos daqui a pouco, no fim de tudo isso, vai ser um culto exatamente igual aos demais que sempre existiram? Ou será que nós vamos receber na igreja os membros mais tocados, mais sensíveis, mais obedientes, fervorosos? O que você acha? Eu respondo essa pergunta, pastor, contando uma história verídica que vivi na minha família. Eu tinha um cunhado, ele já é falecido, e ele foi criado num berço de muita abundância, de bastante riqueza. Ele era dono de empresas, e ele se envolveu em jogatina, e na época ele perdeu o controle das empresas que ele presidia, e se tornou um funcionário das empresas. No momento em que ele casou com a minha irmã, ele apresentou, naquela época, a nota fiscal era manuscrita, e ele mostrou para o meu pai e falou assim: seu Antônio, eu pretendo casar com a sua filha, e assim como o senhor já havia aprovado, aqui está as notas fiscais com todo o material que nós precisamos, desde a mesinha de centro até a televisão, geladeira, tudo compramos de uma só vez, à vista, não devemos nada. E meu pai o parabenizou naquele dia. Ele era uma pessoa que gostava de bebidas e de futebol, então, no lugar onde chegava, um município do interior do Rio de Janeiro, bastante conhecido, ele, quando chegava àquele lugar, ele era muito bem recebido, e seus amigos na roda de cerveja
o louvavam e o agradavam e faziam questão de chamá-lo. Vem cá, meu querido. Mas quando ele perdeu tudo, ele se viu necessitado de continuar cuidando da sua família. E ele foi trabalhar, então, carregando botijões de gás. E ele dizia que saía jogando os botijões de gás para cima do caminhão, porque à medida que o caminhão andava, os botijões se arrumavam sozinho. Eu penso que esse momento, onde Deus está chacoalhando o mundo, Ele está colocando muitas coisas nos seus devidos lugares. E a segunda coisa é que nesse processo, ele se enfermou, ficou muito doente, perdeu os movimentos da perna, ficou paraplégico, teve que ser colocado numa cadeira de rodas, e se converteu ao Senhor naquele momento de muita dor, e ele naquela cadeira de roda com aquela bolsinha, carregando excrementos, e ele, num dia que eu olhei para ele, eu estava novo convertido naquele momento, e ele olhou para mim e disse assim: meu cunhado, não fique triste pela maneira que você me vê, porque você me viu bem de saúde, mas eu não tinha a felicidade que hoje eu tenho. E eu jamais vou abandonar esse Jesus, porque quando todos me abandonaram, foi esse Jesus que se achegou a mim, e hoje, apesar de eu estar numa cadeira de rodas, eu não estou preso, eu estou livre e feliz, e nunca mais volto para as práticas antigas. E hoje ele está com o Senhor. Amém. É o que nós esperamos, que a voz de Deus ela não esteja soando em vão. Que realmente o povo da igreja, os que enxergam, e até os que não enxergam a necessidade, a gente possa ver que houve o humilhar-se, a oração, a busca e a conversão dos seus maus caminhos. Queridos, nós cremos que Deus parou o mundo. Deus parou o mundo para falar conosco. E nós estamos vendo rostos abatidos, pessoas reclamando de algumas coisas e alguns com razão. Mas será que no meio dessa tragédia toda que a gente vê, mas eu diria até mais em outros países, o Brasil, talvez por ter entrado um pouco mais tarde nessa corrida, ainda não sofre, que Deus queira que não sofra as consequências que outros lugares estão sofrendo. Mas será, me diga você que me ouve aí, ou os irmãos que aqui estão, será que pode-se fazer algo bom nesses dias? Será que de nós, no meio disso tudo, pode surgir algo bom? Será que nós seríamos capazes de sermos os responsáveis por algo que seja abençoador para a vida de terceiros e para a nossa vida, ou só estamos nestes dias esperando o mal? Essa pergunta me veio, confesso, pela lembrança de 2 hinos tradicionais que a igreja canta, que eu creio Deus me fez lembrar. Um deles, e são 2 hinos que eu amo demais. Um deles que é o Sou Feliz com Jesus, que é centenário, o hino, ele foi composto no meio de uma adversidade familiar e pessoal terrível. Talvez seja dos hinos evangélicos o que tem a história mais conhecida, de um homem, diz-se que um pastor, perde a família, a esposa e 2 filhas, se eu não me engano, e é no meio da dor dessa perda, que não tem comparação, é que ele compõe e deixa registrado para a humanidade um dos hinos mais lindos que existe, e que nasce e é escrito nos piores dias da vida daquele homem. E é o hino que até os dias de hoje abençoa quem canta. O outro hino do qual me lembrei é o hino Que Segurança Sou de Jesus, que também é muito famoso, conhecido, está aí na coletânea dos hinos das igrejas, mas pouca gente sabe que a autora desse hino foi uma senhora chamada Fanny Crosby. Fanny Crosby, americana, e tem um drama na família também terrível, porque Fanny Crosby, com 2 meses de idade, começou a ter problemas na visão, os pais levaram
ao médico e o médico cometeu um erro. O médico mandou que fosse administrada sobre a vista do bebê pasta de mostarda quente. Consequência, aos 2 meses de idade, Fanny Crosby ficou cega por causa de um erro médico. Isso torna a tragédia ainda mais difícil. E a história diz que durante a sua vida, Fanny Crosby ouvia diariamente, por horas, a sua avó ler a Bíblia para ela. E ela decorava as passagens bíblicas que eram lidas para ela, e ela começou a escrever poemas daquilo que ouvia, e depois a fazer desses poemas canções. E, acredite, Fanny Crosby é responsável pela composição de mais de 9.000 hinos. Uma mulher cega, praticamente de nascença, 2 meses de idade. E existe o registro de palavras dessa mulher que diz o seguinte, ouça com atenção: creio que a maior bênção que o Criador me proporcionou foi quando permitiu que a minha visão externa fosse fechada e me consagrou para a obra para a qual me fez. Nunca conheci o que é enxergar, por isso não posso compreender a minha perda. Mas ela diz, mas eu tive sonhos maravilhosos, tenho visto os mais belos olhos e os mais lindos rostos e as paisagens mais singulares. Isso é muito tocante, e não é só tocante por ser uma história verdadeira, tem que nos fazer refletir. Uma pessoa que perdeu logo quando nasceu, algo tão valioso para nós, que é a capacidade de enxergar, que a gente preza tanto por isso. E ela escreve milhares de hinos, e um deles, que é o que nós estamos hoje aqui citando, num destes ela vai dizer: que segurança sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Em meio a trevas, e com certeza dúvidas, nós podemos sentir tanta coisa, mas eu lhe perguntaria, você tem sentido nesses dias a segurança? A segurança de ser de Jesus? Você tem reagido esses dias como quem tem a segurança de ser de Jesus? Você já consegue enxergar o brilho da luz, que não é a luz da lâmpada, mas a luz que a gente sabe que Jesus é? Amados, principalmente vocês que são membros da Nova Vida de Piedade, nós gostaríamos de ouvir boas notícias a seu respeito nesses dias. Sendo possível, ouvir boas notícias. Descobrir que você, em meio às trevas, descobriu como ser bênção para si mesmo ou para outras pessoas. Porque já ouvimos tantos sermões na igreja, quando condenávamos as reclamações, as murmurações. E esse é um momento que a gente tem que silenciar críticas, murmurações, e descobrir como é que nós podemos fazer diferença. Porque eu, respondendo a pergunta que eu mesmo fiz, eu creio que nós ainda somos o sal da terra e a luz do mundo. E em momentos como estes é que isso aparece, brota e se percebe. Então, nós vamos participar da ceia do Senhor. Nós pedimos já há 1 semana e meia, 2 semanas, que você se preparasse para esse momento. Acredito que a maioria de vocês tem em casa o suco de uva, o vinho e o pão para participar. Nós vamos nos servir aqui como sempre fizemos, não é? Na bandeja que sempre usamos.
vamos servir pastores, esposas, e nós vamos orar. Nós vamos pedir que essa ceia nos una, mesmo à distância. Que essa ceia tenha o mesmo valor, e quem sabe alguém possa encontrar valor mais elevado do que as demais das quais nós já participamos. Que essa ceia lhe traga lembrança da aliança que Jesus fez conosco, ou que Deus fez conosco através do seu Filho Jesus. Eu espero que nesses dias a sua boca não esteja sendo usada apenas para murmurar, mas que você esteja usando os seus lábios para louvar, agradecer, ter palavras que, como eu ouvi aqui, no mínimo 2 dos nossos pastores se referirem, que isso vai passar rápido. Eu não quero criar uma discussão, mas eu tenho as minhas dúvidas se isso vai passar rápido. Eu quero dizer que vai, eu quero crer que vai, mas eu acredito que isso vai durar o tempo que for necessário para que o povo de Deus se converta dos seus maus caminhos, ore, busque-o. Deus queira que passe rápido. Deus queira que até, quem sabe, o fim do mês de abril, possamos estar todos aqui numa festa que eu nem sei como gerenciar, porque eu gostaria que ela fosse realmente tudo que ela precisa ser. Mas nós podemos juntos fazer essa festa acontecer. É uma festa que vai celebrar o nosso amor pelo nosso Deus. É uma festa que vai celebrar a nossa confiança nele e a resposta que temos por termos confiança nele. E é uma festa que vai celebrar a nossa volta, não é? Os nossos abraços. Você sabe, uma das coisas mais difíceis que tem sido para mim nesses dias é eu não abraçar minha filha. Eu viro para ela e eu digo: eu estou louco para te abraçar, filha. Não sei se ela entende, a gente explica o porquê, não é? De não estar tão próximo. Mas eu que sempre abracei e beijei muito as minhas filhas, agora a minha pequenininha de 8 anos, eu parei para pensar como está sendo difícil evitar isso agora. Já se vão mais de 15 dias, não é? Imagine isso, um pai, uma mãe não poder abraçar um filho por 15, 20 dias, já é muito difícil isso para nós. Então, por isso eu quero crer que vai passar rápido. Vamos orar para que passe rápido. E enquanto nós nos servimos aqui na igreja, você em sua casa comece a fazer o mesmo. Pastores vão servir as suas esposas. Enquanto isso, nós vamos ouvir Que Segurança Sou de Jesus. E que você possa ir se preparando para esse momento. Canta minha
Deus. Oh, Senhor, obrigado por esse espírito, por esse clima que nós temos aqui, que eu acredito que se repita na casa de cada um dos nossos irmãos. Como é bom saber quem somos nesta aliança, nessa nova aliança. Como é bom conhecer os privilégios da nova aliança. Como é bom saber dos benefícios da cruz em nossa vida, meu Deus. Que nesta manhã de domingo, creio que eu posso pedir isso, Senhor, a Ti, que nesta manhã de domingo haja uma renovação, Pai. Renovação em todos os aspectos da vida, meu Pai, dos nossos irmãos. Renovação no mais profundo da vida espiritual. Renovação de forças físicas. Que essa ausência que estamos tendo da Tua casa nos traga desejos, Senhor, de voltar o mais rápido possível. Não permita, Senhor, que haja nestes dias uma acomodação. Que ninguém prefira participar de cultos à distância do que presentes, Senhor. Que esses dias nos mostre o valor da Tua casa, o valor da comunhão. Que os meus irmãos, Senhor, eles jamais pensem em abandonar a casa do pão. Porque hoje nós temos o pão aqui em nossas mãos. Mas nós sabemos quem é o verdadeiro pão. Existem pessoas que em meio à crise, elas buscam pão em qualquer lugar. Mas nós sabemos quem é o verdadeiro pão, é o pão que desceu do céu. Jesus disse, eu sou o pão da vida. João 6,48. No versículo 51 de João 6, ele vai dizer, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então é o que temos em nossas mãos, amados. O pão que desceu do céu, que sacrificou-se por nós. E é bom lembrar numa manhã como essa que ele disse, se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Ele está falando dele mesmo, o pão da vida, o pão de Deus, o pão que desceu do céu. Que nossos corações sejam alegrados, Senhor, neste momento, pela lembrança de que nos alimentamos deste pão. Sejam alegrados pela certeza da aliança que temos contigo, Senhor. Por isso, em meio a tanto barulho, a tanta confusão, eu tenho visto pessoas em paz. Eu tenho visto pessoas tranquilas. Com certeza, porque assim como nós, elas têm aliança com o Deus vivo. Eu te louvo, Senhor, nesta manhã. Mais uma vez, Senhor. Deixamos expresso nessa oração o nosso desejo, Senhor, de que tudo isso termine. E que enquanto não termina, o teu povo veja a tua glória, Senhor. Que nós possamos não apenas voltar a ter reuniões, e reuniões que mostrem a diferença do antes e do depois, mas que também nós possamos, nestas reuniões, ouvir as mudanças, conhecer o que aconteceu. Creio que vamos precisar de muito tempo para irmos conhecendo as coisas tão boas que aconteceram nesses dias tão ruins.
como o autor do hino que citei, que diz que está tudo bem com a alma dele, mesmo no seu drama particular, como a senhora Fanny Crosby, que diz no meio da sua cegueira, no meio das suas lutas, que segurança, eu pertenço a esse Jesus. Que esses sejam os nossos sentimentos, ó Deus. E que no meio, que nesta tragédia, nós também possamos compor as nossas músicas. Que podem não ser músicas que entendamos assim que falamos, que está apoiada por um violão ou por um piano, mas podem ser canções que falem de como nos importamos com mais alguém. Canções que falem que nesse momento difícil nós dividimos, nós socorremos. Foi falado aqui, foi lembrado pelo pastor Jason, da campanha do quilo da igreja. Eu acho que provavelmente para algumas pessoas esse possa ser o pior momento para pensar em ajudar alguém com alimento quando você está pensando em estocar na sua casa. Mas você sabe que a verdadeira generosidade, ela é aquela que tem um bife e parte no meio. Tem um pouquinho só de arroz e de feijão, mas desse pouquinho divide em 3 partes. Não fica com tudo para si. Essa é a verdadeira generosidade, porque quando se tem muita coisa em fartura e nós damos um pouquinho, não deixa de ser generosidade, mas é uma generosidade muito simples e fácil de se praticar. A verdadeira generosidade vai aparecer nestes dias, onde alguém que tem pouco vai dividir com o que não tem nada. E essa pode ser a música que você vai compor. E em tantos outros setores da vida, você vai poder ser uma canção de Deus na vida de outras pessoas. Levantamos o pão, que é o corpo de Cristo, seu sacrifício, o sacrifício da sua carne, para fazer aliança com todos nós. Pedimos a Deus que, de fato, essa nossa lembrança da aliança, do pertencimento, de quem somos, de para onde vamos, tudo isso nos traga força, Senhor, nesta manhã de domingo, nos faça mais forte, nos recupere, nos dê novas forças. Nós pedimos assim, em nome de Jesus. Então, nós que estamos aqui, você que está em casa agora, vamos todos comer do pão. Pai, muito obrigado, Senhor, por podermos estar aqui na mesa e pela fé, crendo que Tu estás conosco, sentado no lugar de honra, de glória e de louvor. Reconhecemos, Pai, que sem Ti nada podemos fazer. Mas reconhecemos que com a Tua ajuda nós podemos muita coisa, Senhor. Temos as nossas mãos agora o cálice da nova e eterna aliança. É uma aliança feita por sangue do próprio Deus. Uma aliança onde nós que estamos aliançados contigo, quem sabe num momento como esse, de aperto, de dor, a corda às vezes rompe do lado mais fraco, não é, Senhor? Às vezes nós fraquejamos, às vezes nós titubeamos, às vezes nós ficamos atemorizados.
Mas que bom, Senhor, que o Senhor, como parte dessa aliança, é a parte mais forte, é aquela que nos sustenta quando caímos, quando falhamos, porque vivemos dias onde a nossa humanidade ela pode aflorar a qualquer momento. O instinto de sobrevivência, o instinto de proteção. Pai, perdoa-nos quando nós falhamos. Ontem eu estava orando a Ti e lembrei de Daniel, que quando ora a Ti, Daniel, a Bíblia diz que ele é homem de espírito excelente. E ele ora como se colocando no lugar do povo e diz: Senhor, nós pecamos, nós somos culpados, Senhor. E como igreja, Pai, nós também queremos dizer: nós pecamos contra Ti, Pai. Nós não somos achados inocentes. O mal que vem sobre todos, nós como igreja, assumimos a nossa responsabilidade, Pai. Eu não posso, como um crente justificado, santificado pelo Teu sangue, dizer: Senhor, o povo pecou e agora a gente está sofrendo por causa disso. Não, nós pecamos. Nós somos, Pai, ó Deus, herdeiros também de Adão. Temos uma natureza pecaminosa e por isso temos na mão o cálice que tem representa o Teu sangue, que nos purifica dos nossos pecados, que nos lava. Essa é a diferença de nós para o mundo, Pai, porque em relação ao mundo nós pecamos igual a eles, mas em relação ao tratamento dos nossos pecados, nós estamos aliançados contigo, Pai, que derramou o Teu sangue para que pudéssemos ter os nossos pecados perdoados, purificados de toda injustiça, e através dessa justificação podemos viver como novas criaturas e fazermos a diferença como sal da terra, como luz do mundo, Senhor. Isso é possível por causa do Teu sangue, Senhor. Ninguém aqui é digno, Pai. Ninguém aqui é digno, Pai, mas o Teu sangue nos torna dignos, apesar de quem somos. Oh Deus, recebe agora cada família, cada lar nas Tuas mãos. O jejum que muitos estão fazendo, que estão, ó Deus, olhando para Ti, dizendo: Senhor, nossos olhos estão postos em Ti. Senhor, recebe, Pai, como um ato de humilhação, quando reconhecemos que nada podemos, mas o Senhor tudo pode. Senhor, esse cálice da nova e eterna aliança, nós agora pela fé queremos sim, Pai, beber desse cálice, crendo, Pai, que quando o fazemos, mantemos comunhão contigo e o Teu sangue nos purifica de todo pecado e de toda injustiça. Obrigado, Senhor, por tão grande sacrifício, por tão grande salvação, Senhor. Obrigado por ter morrido na cruz por nós, por ter cumprido a lei cabalmente para que nós ficássemos livres da maldição da lei. Obrigado, Senhor. Obrigado. Nós fazemos isso em memória do Senhor, até que um dia o Senhor volte e juntamente com a igreja participemos juntos dessa ceia. Parece estranho, Senhor, porque a igreja está distanciada, mas um dia também nós, não na volta do Senhor, mas agora, daqui a um pouco, estaremos juntos também, unidos na Tua presença, na Santa Ceia. Mas agora, pautados na Tua palavra, nós fazemos isso em memória do Senhor, até que o Senhor venha. E é esta aliança que nos sustenta, é ela que nos mantém de pé, e quando caímos é ela que nos levanta. Obrigado, Senhor, te damos graças em nome de Jesus. Bebamos todos do cálice. Glória a Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor.
hoje e sempre, Pai. Glória a Ti, Pai. Embora estejamos distantes dos nossos irmãos, nós podemos sentir a alegria, Senhor, aqui, neste momento, Pai, de sermos uma família, meu Deus. Uma família por Tua causa, uma família ao redor de Ti, meu Pai. Glória ao Teu nome, Senhor. Meus queridos irmãos, para mim foi muito especial participar dessa ceia. Eu acho que para vocês aí em casa também foi diferente, foi excelente. E não fique... É claro que estamos todos ansiosos e desejosos de voltar à comunhão. Mas não menospreze o que fazemos por aqui. Porque, de fato, o Deus que está aqui conosco está aí com você. Tenha certeza disso. Jesus, naquela conversa com a mulher samaritana, ele respondeu a pergunta que ela fez porque ela queria saber logo onde era o lugar da adoração, não é? Ela queria saber se era, como dizia o povo dela, ali no Monte Gerizim, se não me engano, ou se os judeus estavam certos em dizer que era no templo em Jerusalém. E ali Jesus nos libertou disso. Ele vai dizer, não é nem num lugar, nem no outro. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, independente de onde estão esses adoradores. E a gente precisa saber que o templo hoje é o próprio Cristo, não é? Jesus é o templo. E eu queria que você sentisse que a sua casa é a igreja nesta manhã, é a extensão da igreja. O efeito, a relevância que essa ceia tem nesta manhã do domingo dia 5 é a mesma que todas as outras tiveram nas nossas vidas. Ok? Bem, eu quero orar mais uma vez. Ore comigo para terminarmos esse encontro. Logo mais às 18 horas, ou você vai assistir um novo programa, ou talvez esse seja reprisado, ainda estamos discutindo aqui, mas independente de como for, todos continuaremos a ser muito abençoados por Deus. Ore comigo nesse instante. Pai amado, te louvamos, Senhor, pelo prazer, pela alegria, pela renovação que sentimos aqui ao fim deste encontro. E cremos e pedimos a Ti que as mesmas coisas possam ser percebidas, vistas e sentidas na casa de cada um desses meus irmãos, Senhor. Senhor, continua nos protegendo, nos guardando, nos livrando, Pai. Eu oro para que nenhum dos nossos irmãos, Senhor, seja contaminado com este vírus, Pai. Embora sejamos uma comunidade grande, bastante gente, eu não duvido que depois possamos ouvir que ninguém no nosso meio foi contaminado, Pai. Nós estamos pedindo a Ti isso, estamos pedindo também, Senhor, que acompanhes aqueles que estão num hospital, renove as forças dessa pessoa, dê a ele motivo de rir, de alegrar-se. Dê a esse homem, essa irmã, a paz que o Senhor nos dá, que eles sintam a Tua paz aonde quer que estejam. Recupera, Senhor, aqueles que estão precisando de saúde. Guarda-nos e o mais importante, Senhor, abra os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir o que Tu queres nesses dias. Abra os nossos olhos para que nós possamos enxergar quais os Teus planos, Senhor. Nós hoje aqui aventamos algumas possibilidades, mas que com o passar do tempo isso fique menos possibilidade e mais conclusão de fato do que o Senhor pretende nesses dias, Pai. Que nós sejamos bons ouvintes, Pai amado, para podermos entender que o Senhor disse que se meu povo que se chama pelo meu nome, com fé, se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, o Senhor ouve a esses. E o Senhor sara
a terra, a vida, a casa, a família. Que assim seja, meu Deus. Que a nossa igreja nesses dias possa ser boca de Deus. Que a nossa igreja nesses dias possa estar fazendo aquilo que o Senhor espera dela. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, com o abraço de todos os irmãos pastores que estão aqui, nós nos despedimos de vocês. Deus abençoe ricamente e sintonize novamente às 18 horas, viu? Fique na paz do Senhor. Até a próxima.